equidistante do Mar do Norte do Mediterrâneo, bem-no. Exatamente no coração do continente europeu, fica Antiga. Sim. Em 2. Após décadas de existência como parte da antiga Tchecoslováquia, um país localizado na Europa Central, o processo de dissolução pacífica desse estado resultou na formação de 2 novos países independentes. Assim, em 1993, a República Tcheca declarou oficialmente sua independência, estabelecendo a cidade de Praga, conhecida por sua rica história, arquitetura impressionante e importância cultural, como a capital do novo país. Praga faz parte da Boêmia, uma entidade geográfica e histórica cujas origens remontam à Idade Média. Um patrimônio é o orgulho deste país que foi, por muito tempo, a única democracia da Europa Central. 10 regiões ricas da Europa, Praga há 1000 anos às margens do Vltava. O castelo e a catedral se destacam e o rio tem pontes como a famosa Ponte Carlos. O clima continental é extremo numa cidade encolhida. Praga é organizada em traçado complexo tipicamente medieval, de onde dezenas de igrejas se erguem ao céu, uma característica que lhe rendeu o nome de Cidade das 100 Torres. No cruzamento de rotas europeias e influências, a arquitetura da cidade é eclética e o barroco convive com a vanguarda. Praga já teve muitos rostos ao longo de sua história. O Costo nazista surgiu em 1938 e ficou até o fim da guerra. O rosto comunista soviético era obrigatório aprender russo. Por 40 anos, a sociedade do país foi dominada pelo Grande Irmão Rússia. Um monumento gigantesco foi erguido para a glória de Stalin, glória que foi efêmera. O rosto de uma breve revolução esmagada por Moscou. A intervenção soviética foi sentida aqui como ataque brutal. O rosto de esperanças frustradas. Depois a liberdade em 1989. Um metrônomo gigante erguido no pedestal do monumento stalinista marca a passagem do tempo e dos regimes. Apenas rostos abatidos das vítimas permanecem no lugar. Hoje valores do comunismo são motivo de piada. A República Tcheca tem 10 milhões de habitantes. 10% vive na capital e a população é influenciada pela cultura ocidental. Estamos felizes. A cultura tcheca está presente em todos os palcos, se expressa nas ruas e nos lugares prestigiados, onde quer que tome forma, mistura estilos, gêneros e épocas. A cultura na cidade de Praga é representada por nomes como Franz Kafka, um dos maiores escritores do século XX. Outro grande nome da cultura tcheca é exibido no Museu de Alfons Mucha. Ele tinha uma técnica especial, fotografava modelos, inclusive a esposa, antes de pintá-las. Seus retratos são uma enciclopédia da elegância feminina do século XIX.
Mucha ficou famoso em Paris pelas artes gráficas. Com suas linhas fluidas, Mucha é grande expoente da arte nouveau. A arte está em toda parte em Praga, e com a liberdade de se expressar sobre todos os temas e em todos os meios, a criação artística dá à cidade uma personalidade única. O provocativo escultor David Cerney chega até a satirizar seu próprio país ao eternizar em bronze suas opiniões muito pessoais. Sim, a arte está em toda parte. Ela rompe proporções e muda perspectivas. Mas o melhor exemplo da vitalidade artística é dado pela arquitetura. A cidade foi poupada da destruição em massa da Segunda Guerra Mundial, e assim um patrimônio notável sobreviveu intacto. A arquitetura de Praga mostra todos os grandes períodos em edifícios bem preservados. Além disso, as decisões de planejamento urbano raramente foram arriscadas, revelam uma harmonia apesar das diferenças. As crenças religiosas também se manifestam em um país onde a prática religiosa é a mais fraca da Europa, o que não impede a diversidade de cultos. Os tchecos preferem praticar a religião do esporte. Só em Praga, há dois grandes clubes que despertam a paixão das pessoas. Sparta e Slavia são, claro, rivais. O transporte público começa a funcionar bem cedo. Há até bondes que circulam a noite toda. É ainda melhor pegar o metrô se você quiser se locomover. É rápido e simples. Em Praga, mais pessoas usam o metrô do que qualquer outro meio de transporte. A cidade cuida das suas cores, ela preserva seu patrimônio e seus equipamentos até mesmo à noite. A capital tem pouco descanso porque exerce uma força de atração muito forte sobre todo o país. Praga é um cruzamento de tráfego muito movimentado, e tudo é feito para desencorajar a entrada de veículos no centro histórico, que frequentemente fica congestionado. 4 milhões de turistas visitam Praga todos os anos, um número que está aumentando e equivale a 4 vezes a população da cidade. Esse fluxo justifica a determinação de devolver as ruas aos pedestres. Isso também explica o sucesso dos meios de transporte alternativos. A cidade respeita seu passado e está renovando-o com muito sucesso. Ela até dá uma nova vida a algumas verdadeiras lendas nacionais. Vladimir Kozub. Este carro, modelo original da Skoda, foi fabricado em 1931 e é original. O Vltava é a artéria vital de Praga. Na verdade, desde muito cedo, a cidade cresceu dos dois lados do rio. Isso possibilitou o comércio com o mundo exterior. É um afluente do Elba, que deságua no Mar do Norte. Alimentado pela água do rio, um canal artificial atravessa a cidade. Os moinhos moíam milho. No início, pessoas tinham que atravessar o rio por um val e a primeira ponte, a Ponte Carlos, foi construída no século XIV e por séculos foi a única ponte da cidade. A ponte está sempre cheia de visitantes. Esse é o preço do sucesso de um lugar tão simbólico, conhecido e reconhecido no mundo todo.
Há vendedores ambulantes e artistas na Ponte Carlos. Aqui, imaginação e relaxamento são a ordem do dia. Tocar em algumas estátuas de bronze traz boa sorte. A Ponte Carlos foi um ponto estratégico em Praga. Em cada extremidade, há uma torre gótica que guardava o acesso à ponte. Topo das torres, há uma vista ininterrupta dos telhados da cidade. Na Praça Venceslau, todo mundo para olhar a estátua equestre do famoso Duque da Boêmia. Ele é muito venerado pelos tchecos. Assassinado pelo próprio irmão, ele foi o primeiro mártir do país. Jan Palach também morreu como mártir. Foi aqui que ateou fogo em protesto contra a invasão soviética em 1969. Ele tinha 21 anos. A Praça Venceslau é ladeada por prédios com uma mistura de estilos arquitetônicos. Antes um mercado de cavalos, a praça tornou-se um centro de patrimônio importante. A arquitetura da cidade incentiva várias vocações, mas há outros motivos para a diversidade de estilos. Michel Caoud ensina arquitetura. Arquitetos, construtores vindos de diferentes, também de diferentes regiões da Europa. Temos pessoas vindas da França, como Matias de Arras. Nós tivemos construtores, vindos da Alemanha. Tivemos construtores vindos de muitos lugares, houve um fluxo constante de pessoas vindas da Itália. Então você tem muitas influências aqui. A Praça Venceslau às vezes é comparada à Champs-Élysées. Ela tem quase 1 quilômetro de comprimento e parece mais uma avenida que uma praça. Perto da praça, pessoas da alta sociedade costumavam frequentar o Palácio Lucerna, uma obra-prima do final da Arte Nouveau da primeira metade do século XX. As galerias cobertas estavam muito na moda. Ela foi projetada inteiramente pelo avô arquiteto de Václav Havel, o grande escritor e estadista tcheco. Em cidades da Idade Média, as dimensões das ruas surpreendem. Pedestres são avisados na rua mais estreita de Praga. Não é possível que 2 pedestres passem ao mesmo tempo. É preciso alternar o tráfego e pedir permissão para passar. Atrás da fachada renovada de um antigo quartel, foi construído um centro comercial ultramoderno. Preservar o patrimônio histórico e, ao mesmo tempo, modernizar a cidade é uma das grandes preocupações dos urbanistas. Como em todo lugar, centros comerciais estão surgindo por toda a Praga. A arquitetura contemporânea busca novas e inovadoras linhas. No bairro de Karlin, alguns edifícios optaram por linhas mais esbeltas. De volta aos tranquilos e tradicionais valores do interior. O antigo subúrbio industrial hoje ganhou ares de uma pequena cidade do interior. Com produtos frescos, o mercado de Karlin oferece artigos de artesanato.
Conseguimos! Pegamos um disco favorito deles. Todos os sabores do interior tcheco e receitas tradicionais estão nas barracas. Essa é a chance de provar comidas bem diferentes. Estou vendendo abóboras, sopa de abóbora. Muito boa, muito saudável. Você sabe o que é isso? Rabanete. Rabanete chinês. Muito afrodisíaco. Carnes e embutidos têm um lugar muito importante na alimentação do povo tcheco. A carne de porco é preparada com muitos molhos diferentes. Isto é um pastel de porco. É carne de porco grelhada com chucrute dentro de uma panqueca de batata. Está longe de ser leve, mas é muito gostoso. Nas sobremesas, os tchecos têm um vasto repertório. Até seus vizinhos austríacos e húngaros já pegaram ideias deles. Os frequentadores do mercado Carlin, as receitas da vovó são as mais procuradas. Estes são bolos tradicionais feitos a partir das receitas de Madalena Dobromila Redbová. Você precisa preparar o fermento primeiro e depois a massa, que deve crescer 4 vezes. É difícil manter a forma em Praga, e as curvas podem acompanhar o impulso criativo. Os dançarinos Fred Astaire e Ginger Rogers inspiraram a casa dançante. Falando em celebridades, Beethoven morou na Praça dos Cavaleiros de Malta. Os famosos monges soldados tinham um priorado ali no século XII. Na Idade Média, os comerciantes já estavam instalados nas arcadas. Hoje, artistas e artesãos continuam a tradição. Em Praga, a arte também está nas ruas. Em uma das paredes da Praça do Grande Priorado, um artista anônimo desenhou o retrato de John Lennon logo após sua morte em 1980. As ideias pacifistas do famoso Beatle não agradaram às autoridades comunistas, e o retrato foi apagado. Mas logo reapareceu. Toda vez que era apagado, reaparecia imediatamente. Desde então, as coisas mudaram e o muro está permanentemente coberto de mensagens de tolerância, amor e liberdade. Cidade é rica em símbolos, e os apaixonados adoram isso. Uma pequena ponte sobre o canal é um desses símbolos. Praga é uma cidade romântica. Também é uma cidade fotogênica, e muitos lugares convidam a sonhar acordado. A cidade inspirou muitos artistas, pintores, músicos, escritores e cineastas. Praga está aberta à criação artística em todas as áreas. O teatro de marionetes tem um papel importante. É um meio para a língua nacional, um aspecto totalmente diferente da cultura. Sara Aksamitova. As marionetes têm uma história muito longa porque, quando na história havia 2 pessoas pobres, elas pegavam um pedaço de madeira, esculpiam uma marionete e faziam uma apresentação ou as vendiam. As marionetes são feitas de uma variedade de materiais muito diferentes. Essas marionetes são, de fato, feitas de mais materiais. Um dos materiais é madeira, ou gesso, ou cerâmica. E, elas são muito difíceis de fazer.
Em uma oficina de carpintaria, as ferramentas também podem ser usadas para diferentes finalidades. Martin Rosica faz marionetes. É uma profissão, mas também é a paixão dele. Quero dizer, é realmente diferente porque, por exemplo, esses pequenos, esse pequeno Coringa morto ou Pinóquio morto, por exemplo, ou até mesmo um Pinóquio vivo. E aí eu também faço Coringa vivo. Então eu consigo fazer 6 peças por semana, mas, depende. Claro, tem marionetes que levam 2 semanas para fazer. Essas, as grandes, têm mecanismos difíceis de movimentar e, são para apresentações profissionais. Você pode ver muitos personagens diferentes, mas o personagem mais popular é, sem dúvida, o bobo da corte. Porque é o personagem ou pessoa que começava todas as apresentações e apresentava o show. Don Giovanni Opera, sucesso como espetáculo de marionetes desde 1991, Waldbrock Arreterova. O teatro de marionetes é uma tradição antiga nos países tchecos e remonta à época do Renascimento Nacional Tcheco. Em toda a República Tcheca. Existe em toda parte na República Tcheca. A estreia mundial de Dom Giovanni, dirigida pelo próprio Mozart, aconteceu aqui em Praga, no Teatro Estatal, bem perto daqui. E em 1990, tiveram a ideia de apresentar uma versão reduzida com marionetes. Eu não sei. A metade carrega Cachochoscovuieto. Temos uma escola que é especializada na arte da marionete. É a Escola Superior de Arte Alternativa e Arte da Marionete. Eu me formei lá. Também existe a Academia de Artes Cênicas. Ritmos. Em outros lugares diferentes, distantes e desconhecidos. Neste domingo, a ilha de Campa está bem animada. Alguns se concentram no exótico e outros nas tradições locais. Da região chamada Ornaco, que fica lá no sul da Morávia. Reúne pequenas vilas. Morávia é a região a leste do país. Grupos folclóricos morávios surgiram na era comunista para conservar tradições e preservar a identidade regional. No final da Praça Venceslau artesãos preservam tradições. O traune vistalica é um doce assado no espeto e temperado com canela. Ferreiros cunham moedas medievais. Hoje é 28 de setembro, o Dia Nacional do Povo Tcheco. Dia de Venceslau, ele foi e a festas. Polir as ferraduras é essencial. Tudo tem que estar perfeito, até o último detalhe. O rei veio para garantir que o povo se divirta. Todo mundo vai se divertir em Praga hoje? Vamos tocar para vocês, para entreter vocês. São Venceslau foi o duque da Boêmia, mas, acima de tudo, foi o santo padroeiro do país.
Por que ele é tão conhecido? Bem, ele fez tanto pelo país e pelo seu povo. É também por isso que ele foi canonizado. Venceslau, conhecido como um grande líder, reinou no século X. Os tchecos mantêm viva sua memória com encenações muito realistas. Outra recriação histórica parece uma superprodução de Hollywood. Para jovens e adultos, o espetáculo atrai público apaixonado de história e que adora Trelawney. Uma batalha está prestes a acontecer. A reconstrução do edifício está pronta aqui. Tudo pronto para a encenação da batalha. Organizamos um mercado. Mais de 800 europeus participam como artilharia, cavalaria e infantaria, incluindo 250 mosqueteiros. Há muitos efeitos explosivos e pirotécnicos. Vou assumir agora. Após a bênção, as hostilidades podem começar. Eles estão encenando a Batalha da Montanha Branca, no século XVII, na qual católicos que apoiavam o imperador da Alemanha lutaram contra protestantes tchecos. A vitória alemã pôs fim à independência da Boêmia e iniciou a Guerra dos 30 Anos. Uma derrota histórica para os tchecos, mas hoje um enorme sucesso popular. Sim, acho que eles são populares na República Tcheca. Na República Tcheca, que encenações históricas são populares. Por sua posição geográfica, as regiões tchecas sempre estiveram no centro da Europa. Viram a história passar muitas vezes, a Guerra dos 30 Anos e outros conflitos. Também é uma oportunidade para lembrar o papel que a França desempenhou na história da Europa. Jutskor. Scat, as estrelas, o grande buraco, a luz do salto e o giro do sol, as luzes brilhantes do sol em... As mesas estão sempre vazias. A entrada na Viela Dourada é controlada porque tantas pessoas vêm aqui para passear por essa famosa ruazinha na cidade velha de Praga. Originalmente, as casinhas muito pequenas eram reservadas para os guardas do rei, mas desde então tiveram muitos outros moradores, incluindo algumas celebridades. Franz Kafka morou no número 22. A Viela Dourada deve seu nome aos alquimistas que costumavam viver ali. Eles buscavam o segredo da pedra filosofal para o rei e como transformar chumbo em ouro. Os líderes protestantes derrotados na Batalha da Montanha Branca foram executados na Praça da Cidade Velha, marco histórico de Praga. A praça e as ruas adjacentes são uma verdadeira coleção de joias arquitetônicas. A torre do antigo prédio da prefeitura abriga um notável relógio astronômico desde o século XV. Praga era uma cidade multicultural, e 3 horários diferentes eram mostrados, o horário da Boêmia, o horário alemão e o horário babilônico. A cada hora diferentes personagens ganham vida no relógio. E no topo, atrás de 2 janelas, os 12 apóstolos desfilam com seus símbolos. Depois de terem sido queimadas no final da Segunda Guerra Mundial, as estátuas de madeira foram substituídas. Antonin Ballon. Na verdade, na época medieval, cada cidade costumava ter um relógio astronômico. Este é o relógio de Praga.
E na época medieval, cada pessoa conseguia ler o simbolismo do relógio, embora hoje em dia isso seja meio difícil. Ali perto, você pode entrar nos prédios do antigo Paço Municipal. A independência da Cidade Velha foi reconhecida a partir do século XIII. O distrito onde comerciantes ricos e a alta classe média viviam manteve sua autonomia por 5 séculos. Na torre do relógio da prefeitura, um trompetista marca as horas. Essa é uma tradição que vem direto da Idade Média. Tempos, as pessoas não tinham relógios de pulso, então, com o trompete, elas podiam saber que horas eram de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Lá. Há muitos pontos de referência na praça, como o meridiano de Praga desenhado no chão. A Praça da Cidade Velha é o lugar onde todos os eventos acontecem, sejam eles festivos ou mais solenes. Há vários monumentos históricos ao redor da praça. É uma procissão contínua pela história, de um monumento ao outro. Para proteger a riqueza, Praga foi fortificada. O acesso era possível por portões como a Torre da Pólvora. Lá dentro, objetos de coleção parecem ter saído da época medieval. O Portão da Pólvora é um importante vestígio do passado. Ele ficava muito próximo ao Palácio dos Reis da Boêmia, mas este já não existe mais. A Igreja Católica usou métodos contra a Reforma Protestante. Um dos mais espetaculares foi a arte barroca. A Igreja de São Nicolau é o melhor exemplo em Praga. No bairro de Malastrana, o barroco é triunfante. Aqui, estamos bem longe da austeridade dos protestantes. A Igreja de São Nicolau é considerada um dos grandes sucessos da arquitetura barroca e religiosa da Europa. Concertos de órgão dão o tom. A riqueza da decoração e o requinte também são muito visíveis em uma rua bastante badalada, a Rua Paris. É um encontro com a elegância. A Cidade do Ouro faz jus ao nome neste bairro dedicado às compras de luxo. Franz Kafka nasceu no centro de Praga. Um museu foi criado em sua memória. Aqui, você pode descobrir a vida e a obra de um autor que publicou muito pouco durante sua vida. De fato, ele pediu a um de seus amigos que destruísse todos os seus manuscritos. Kafka escrevia em alemão, porque naquela época, seu país fazia parte do Império Austro-Húngaro. Seus relacionamentos complexos com mulheres e seus conflitos com o pai tiveram grande influência em sua obra, onde o indivíduo é esmagado por forças avassaladoras. Um mundo absurdo e anônimo onde o homem permanece para sempre incompreendido e, por fim, excluído. Você não pode visitar a Praga de Kafka, porque essa é uma cidade que existiu apenas em sua mente. Kafka era judeu, e sua comunidade é uma das mais antigas da Europa. A presença de judeus na cidade é registrada desde o século IX. E 9 séculos depois, Praga se tornaria a maior cidade judaica do mundo cristão. Mas o bairro judeu que Kafka conheceu mudou muito.
O antigo gueto praticamente desapareceu, destruído no início do século XX por motivos de higiene. A sinagoga espanhola se inspira na arquitetura mourisca. Ela mostra a diversidade de culturas dentro da mesma comunidade judaica. Muito cedo, os judeus foram obrigados a se identificar usando um sinal distintivo. Mas, ao contrário do que muitos pensam, os nazistas não inventaram a infame estrela amarela. Ela já existia aqui em meados do século XVI. Na sinagoga Pinkas, as paredes estão cobertas com muitos nomes. São quase 80 mil. São os nomes de todos os judeus do país que foram vítimas dos nazistas. Ali perto fica o antigo cemitério judaico. Há milhares de lápides em uma área pequena. Por causa da falta de espaço, as sepulturas ficam muito próximas umas das outras, e às vezes até empilhadas. Enterros proibidos no século XVIII. O Castelo de Praga, na colina Radcani, oferece uma recepção aos visitantes. Vitas Spaten, Veni e Li. Todos os líderes nacionais, duques, reis, imperadores e presidentes já tiveram sua sede no castelo. É um lugar de prestígio e que impõe respeito, especialmente durante a troca da guarda. Esse é um exercício de alta precisão que acontece a cada hora. Os uniformes foram desenhados pelo figurinista do famoso diretor de cinema tcheco, Milos Forman. O Castelo de Praga é um vasto complexo onde edifícios de diferentes estilos e obras de arte se reúnem em uma colina com vista para a cidade. O local é fácil de defender e tem sido habitado desde os primórdios do tempo. Dentro das muralhas do castelo está a Catedral de São Vito, uma obra-prima da arte gótica. Foram necessários quase 6 séculos para construí-la. Enquanto a arte românica tentava impressionar e assustar os fiéis, a arte gótica buscava seduzi-los e educá-los por meio de cenas históricas ou bíblicas. As esculturas, assim como os vitrais altíssimos, têm todas uma função didática. Dois personagens históricos estão enterrados na catedral, o Santo Rei Venceslau e, em um túmulo de prata maciça, São João Nepomuceno, que foi martirizado por ter protegido a esposa do rei. O castelo se estende por quase 600 metros e é um dos maiores do mundo. Abaixo do castelo, presta-se homenagem ao arquiteto que projetou os jardins suntuosos. O jardim era originalmente um campo de tiro. Depois, passou a ser usado para recepções ao ar livre. Aqui há uma apresentação de aves de rapina das florestas tchecas. Existem predadores diurnos e noturnos úteis. Essa é uma coruja das torres muito bonita. É a minha favorita. Só podemos tocá-la aqui, porque todas as aves de rapina, e todas as corujas também, têm um pó especial que é impermeável. O Castelo de Praga também é muito conhecido por seu vinhedo.
A natureza do solo, a inclinação e a exposição são perfeitamente adequadas para a videira, que é cultivada aqui desde o século X. São cultivadas 2 variedades de uva, uma branca e uma tinta. A uva tinta é um Pinot Noir da França. As uvas eram usadas para fazer vinho para as igrejas de Praga. Hoje em dia o vinho local tem muitos apreciadores. A Colina Petin é um refúgio de verde no meio da cidade. Um funicular sobe até o topo. O aparelho foi instalado no final do século XIX, mas já foi renovado várias vezes. O sucesso do funicular se deve aos astrônomos amadores, que gostam do local afastado e aberto para realizar observações noturnas. Uma torre de metal foi erguida no topo, uma cópia menor da Torre Eiffel. Mas os habitantes de Praga dizem que, somando a altura da colina à torre deles, superam a altura da Torre de Paris. O distrito de Ikov deu nome à outra torre. Bebês gigantes engatinhando foram adicionados por, claro, o escultor David Year. O artista está onipresente em Praga, frequentemente com obras provocativas, mas seu humor provoca mais sorrisos do que desaprovação. A Torre de Ikov é usada para telecomunicações e oferece uma vista panorâmica da cidade. Ela data da década de 1980, durante o período soviético. Naquela época, as pessoas reclamavam que ela estragava a paisagem, mas acabaram se acostumando. Eles também acabaram adotando os grandes bebês bochechudos. Lucierna. Início. Os bebês foram colocados lá como um experimento para ver como o público reagiria. E como fizeram bastante sucesso, decidiu-se deixá-los lá permanentemente. Foi o Sr. Year que os criou, quem teve a ideia de colocá-los na torre de televisão. Outro. Eles estarão se estiverem no hospital. Peculiaridade é o hotel de um quarto que foi criado na torre. É uma boa ideia fazer uma reserva. Voltar para a Terra não é longe, e pode ser feito facilmente de metrô. Tanto de dia quanto de noite, a vida em Praga é intensa. O teatro negro é uma tradição tcheca. Ele foi inventado nos anos 1950. É uma mistura de teatro tradicional, balé, mímica e ilusão de ótica. Chamei o feiticeiro, ele não me amou de verdade. Chamei o feiticeiro, ele não me amou direito. Ah! Ó, ele me deu o gelo. Efeitos óticos levam o espectador a um mundo de fantasia cheio de surpresas. Esse tipo de espetáculo existe em outros lugares do mundo. Mas foi na República Tcheca que, de fato, patenteamos o que chamamos de valinha, que destaca o contorno e dá forma ao sujeito. No final do espetáculo, os artistas revelam ao público as técnicas que utilizam. É uma maneira simples, mas eficaz, de criar sonhos.
Praga tem talento especial para o entretenimento. O teatro tcheco está intimamente ligado à identidade do país, sendo até um de seus emblemas. Afinal, o estadista Václav Havel ficou conhecido primeiro como dramaturgo. No palco de Praga, a dança é tão exuberante que transborda para as ruas. As salas de concerto em Praga já receberam os maiores compositores tchecos, como Dvorak e Smetana. Monumentos do mundo da música vieram pessoalmente reger suas obras. Richard Strauss, Gustavo Mahler e o próprio Mozart. O italiano Giuseppe Verdi nunca foi a Praga, mas seu Rigoletto está sempre presente no repertório operístico. Quando a noite cai na Praça Venceslau, o espetáculo acontece na rua. Em um cenário de joias arquitetônicas, artistas assumem o centro das atenções. Na região ao redor da praça, não faltam lugares para se divertir. A cerveja corre solta e às vezes as torneiras são instaladas diretamente nas mesas. Dizem que os tchecos são os maiores bebedores de cerveja do mundo e a cerveja faz parte da cultura deles. A cerveja já era produzida neste país antes do ano 1000 e a indústria gerava a maior parte da renda das cidades. Dizem que aqui a cerveja comum custa menos do que a água. Algumas cervejarias fazem parte do patrimônio nacional. Ladislav Vesely. República Tcheca porque antiga. Este é um estabelecimento muito antigo e usamos tecnologia antiga, como barris antigos, como estes, e tanques de fermentação feitos de carvalho. Acho interessante porque ninguém mais usa essa técnica, exceto talvez pouquíssimas cervejarias. Bares tentam superar uns aos outros com maneiras de atrair o cliente. Aqui, você é servido por um trem elétrico. O trem não só traz os copos cheios, como também leva os vazios. Como uma lembrança da era soviética, sempre há fãs de música cubana. Mas a revolução ficou no passado. E agora Praga brinda aos ícones do comunismo e ao esquecimento deles. A era soviética faz parte do cenário. Agora é vista como história antiga. A noite em Praga é quase interminável
E não faltam lugares para aproveitá-la ao máximo. Quanto à música, a cidade faz isso em grande estilo. Praça Venceslau, 1h da manhã, é o momento de relaxar ao som de um pouco de jazz. Mesmo no meio da noite, a cidade carrega as marcas de sua longa história. Na luz suave, todas as épocas parecem se misturar. Mas Praga sempre seguirá o curso do seu rio, pois ele reflete o próprio coração da Europa.